Olá, eu sou a Renata, eu tô aqui novamente para apresentar o quarto episódio do Diversilíngua. Dessa vez nós vamos fazer uma homenagem à língua portuguesa e nós trouxemos duas convidadas. Tem a Denise Castro, que trabalha com escrita criativa, e a Luma Miranda, que é professora universitária de português brasileiro. Ou seja, ela ensina português para quem é interessado na nossa cultura e na nossa língua. O episódio foi muito legal de gravar e eu espero muito que vocês também gostem. Então deixe suas opiniões nas redes sociais. Começa agora mais um Diverso Língua, um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura. Fala pessoal, estamos aqui no quarto episódio do Diverso Língua e hoje vamos falar com duas entrevistadas. Eu sou um dos seus hosts, Diego Victor, sou do Clube Poliglota Fortaleza. Eu sou a Renata, do Clube Poliglota Rio de Janeiro. Ok, e hoje a gente vai apresentar, o tema de hoje é a importância da língua portuguesa vivendo em um outro país, né? E teremos duas entrevistadas, né? Então, a primeira entrevistada de hoje é a Denise Castro, brasileira, belenense, formada em letras pela Universidade do Estado do Pará. Possui um projeto de escrita criativa chamado Beabá da Escrita e Denise, ela fala que é metade Papaxibé e a outra Macuxi, de Boa Vista, Roraima. E atualmente está morando em Grafenstadt, uma cidade pequena a 35 quilômetros de Munique, a qual a chama carinhosamente de Nárnia. Denise, explica um pouco aí o que é esse negócio de Papaxibé e Macuxi. Olá, boa noite, porque aqui é noite. Muito obrigado pelo convite para este podcast. E só esclarecendo por que Papaxibé e Macuxi. Eu nasci em Belém do Pará e Xibé, Papaxibé, na verdade, é uma expressão utilizada para dizer que a pessoa é tradicionalmente um paraense. Uhum. E Xibé era como os mais humildes, os mais pobres se alimentavam quando não tinha nenhum alimento, ou seja, água com farinha de mandioca. E o paraense tem tendência a fazer pirão de tudo, é o açaí com muita farinha, é o arroz com feijão com muita farinha, porque a farinha ela enche a barriga e mata a fome. Então, por isso o Papaxibé é ao lado do Pará, e o Macuxi, que é uma tribo de mais ou menos 43 mil índios, presentes em Roraima, e Venezuela e Guiana. E como eu só nasci em Belém, e depois migrei para Boa Vista e vivi lá até os 9 anos de idade. Uhum. E isso é parte da minha identidade. A minha primeira infância toda foi em Boa Vista, então por isso que eu me intitulo também Macuxi e Papaxibé. Ok. Vamos à nossa outra entrevistada de hoje. É isso aí, a nossa outra entrevistada é a Luma Miranda, brasileira, carioca, vive em Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. É formada pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é doutora em língua portuguesa, dava aula de português como língua estrangeira pelo CLAC, UFRJ, e também atuou como professora no Pedro II, que é um colégio tradicionalíssimo, né, aqui no Rio de Janeiro, Colégio Federal. Atualmente, ela é leitora de português do Brasil. Isso significa que ela é professora universitária, né, e que dá aulas de português na sua língua nativa. Só que o nome da universidade eu não sei pronunciar, Luma, acabei de esquecer. Você me ajuda, pelo amor de Deus, porque eu não sei nada de húngaro. Vai, fala aí. Ok, então, bom, olá a todos. Muito obrigada pelo convite de participar aqui desse episódio do podcast. Eu estou dando aula na Universidade Eötvös-Loránd desde setembro do ano passado. Esse nome da universidade foi dado porque Eötvös-Loránd era um húngaro, um físico húngaro muito importante no final do século XIX, e aí a universidade, na verdade, não recebia o nome dele até meados do século XX, e decidiram, então, homenagear esse físico muito famoso, e aí o nome da universidade muda, né, para Eötvös-Loránd. Só que é muito comum, aqui na Hungria, as pessoas se referirem a essa universidade como ELTE, né, como se fosse a abreviação, né, do nome da universidade. E é isso, o nome é um pouco complicado, mas realmente
é o nome de uma pessoa, né? Ele não tem um significado específico, o que é Otivos, o que é Lorande, não tem por que a gente ficar explicando isso. Uhum. Arrasou. Legal aí, ó, duas entrevistadas aí para falar um pouco sobre língua portuguesa. E esse episódio veio a ideia depois do Dia Internacional da Língua Portuguesa, que foi no dia 5 de maio de 2020. Então, se você está Pois é, a gente está ouvindo... um pouquinho meio atrasado, né? A gente está um pouquinho atrasado, mas como a gente ainda está no mês de maio, pelo menos a gravação, então tá valendo. É isso. Maio é o mês da língua portuguesa, tá tudo dentro. Então tá tudo certo. Então, já que a gente já soube um pouco sobre as nossas entrevistadas, né? A gente vai acabar conhecendo um pouco mais delas através das perguntas que vão estar relacionadas ao tema, né? E como primeira pergunta, eu vou fazer para a Luma e depois a Denise pode responder também. Qual a importância da língua portuguesa em sua vida, vivendo em um outro país e muitas vezes passando boa parte do tempo usando uma língua estrangeira? Bom, a língua portuguesa, né, para mim, que sou professora de português, ela faz parte, né, de grande parte da minha vida, porque o tempo todo eu estou pesquisando sobre a língua portuguesa, estou lendo literatura brasileira ou então literatura de outros países lusófonos. Então, digamos que a língua portuguesa seria um dos grandes interesses da minha vida, né? Eu quero sempre assim, saber mais, pesquisar mais sobre ela. E eu fico muito feliz de poder dar aula de língua portuguesa fora do Brasil. Fico muito feliz também por falar da minha cultura, né? Porque quando a gente fala de língua, a gente tem que falar sobre a cultura das pessoas que falam aquela língua. Então, quando eu dou aula de língua portuguesa, eu me sinto como, sabe, uma representante do Brasil. Então, eu sinto uma importância quando eu estou dando aula fora do Brasil, apresentando o português pela primeira vez para algum estrangeiro que não sabe muita coisa sobre nosso país, a nossa cultura. Então, eu sinto uma responsabilidade, sabe, muito grande quando dou aula nesse contexto assim, de língua estrangeira. Agora, eu vou encaixar uma outra pergunta que vale para as duas. Vocês acham que vocês se sentem mais brasileiras e mais ligados à cultura depois que saíram do Brasil? Respondo agora? A primeira e a segunda? Eu vou começar pela segunda. Sim, vou começar pela segunda e depois eu complemento com a primeira que o Diego fez. Na verdade, é sim e não. É jein, como dizem os alemães. Ja e nein ao mesmo tempo. Sim, porque quando estamos fora do Brasil, a gente acaba dando mais valor ao que tinha, a gente repara em certos pormenores e até se dá conta de que não conhecíamos o suficiente da nossa própria pátria, porque vem perguntas dos nossos alunos, vem perguntas de estrangeiros, né, das pessoas locais sobre o nosso país, e a gente se apercebe que tem muito ainda o que aprender. E por isso mesmo nos tornamos mais afetivamente conectados com o Brasil. E não porque, ao viver também no exterior, a gente acaba adquirindo outras identidades. A gente se mistura ao meio e fica, como os portugueses dizem, um tanto rafeiro. Quando eu chego no Brasil, dizem que eu sou mais portuguesa. Quando eu chego em Portugal, dizem-me que sou brasileira. E quando eu falo inglês, dizem que eu tenho sotaque alemão. Então, a gente vai se multiplicando. Então, não seria coerente dizer que eu me tornei mais brasileira vivendo no exterior, mas eu passei a valorizar melhor o meu país, a olhar com outros olhos e a adquirir outras identidades. Então, eu não sou apenas brasileira. Acho que hoje eu sou uma mistura de cultura. E por que eu falei Portugal, só para entrar um pouco no contexto, é porque meu marido é português e eu já vivi também em Portugal. Então, por isso eu vivo entre esses dois mundos, luso-brasileiros e alemão, no caso, aqui na Alemanha. Mas e a importância da língua portuguesa na sua vida aí na Alemanha, Denise? É interessante fazer essa pergunta porque a Associação Brasileira de Língua Portuguesa aqui em Munique, a Linguarte, pediu até para eu fazer um vídeo de até 1 minuto dizendo esta resposta, né? E a minha resposta é justamente a relação afetiva. Usar a minha língua portuguesa, ter a presença dela aqui na Alemanha,
me conecta com a poesia da comunicação, porque a comunicação é extremamente importante para o ser humano. E por mais que eu estude alemão ou qualquer outra língua estrangeira, essa afetividade, esse xodó, esse dengo, esse carinho, essa maneira de expressar tão sensível e aberta, eu só tenho esse conforto na minha língua materna. E eu acho que a língua portuguesa ela faz isso num excelente serviço. A criatividade da nossa língua, o jogo de cintura do nosso idioma. Então, ela é importante para mim porque ela me conecta com a afetividade na minha família, no meu meio e etc. E para você, Luma? Bom, você fez a pergunta, né, sobre se a gente se sente mais brasileiro quando está no exterior, né, dando aulas de português. Eu acredito que sim, porque eu passei por essa experiência. Eu sempre, claro, gostei da minha cultura, eu nunca fui uma brasileira que sente raiva de ser brasileira, que odeia o país, que sonha em morar fora, eu nunca tive esse tipo de sonho, simplesmente aconteceu, né, eu conheci o meu marido no Brasil, ele é húngaro, e na época, então, a gente não sabia mais ou menos se eu iria morar fora ou se ele viria para o Brasil. Também nunca foi um problema imaginar que eu moraria fora, mas nunca foi um sonho de vida, né? Eu nunca imaginei isso para mim, assim, sabe, sinceramente, no fundo do coração. Mas aconteceu. Então, eu tive que me mudar, vim aqui para Budapeste. Gosto muito de morar aqui na Hungria, principalmente nessa cidade, né, que é a capital, tem muitas coisas interessantes, é uma cidade muito bonita. E a partir do momento que eu comecei a dar aula de língua portuguesa aqui, eu me agarro bastante à minha brasilidade, sabe? De querer conhecer mais profundamente tudo que eu gosto na minha língua, né? Na minha cultura. Então, eu falo isso em relação à nossa literatura, eu falo isso em relação à nossa música, eu faço isso em relação a certas expressões culturais que são próprias do Brasil, que você não vai encontrar em outros lugares. Então, por exemplo, nos últimos meses, eu tenho dado um mergulho bem profundo nas religiões afro-brasileiras, né? Porque, como eu gosto muito de samba, de carnaval, não tem como você não estar ligado com isso quando você vai ouvir essas músicas. E eu fiz questão de apresentar isso para os meus alunos. E eu fiquei muito orgulhosa de mim. Eu não sei qual foi o resultado disso, mas sabe, quando você sente assim que você fez um trabalho que te deu aquela alegria. Foi o que aconteceu comigo quando eu preparei uma aula de carnaval para os meus alunos. E fiz questão deve ser muito bom. Deve ser muito bom preparar uma aula de carnaval, gente. Carnaval e samba enredo. Fiz questão de apresentar vários sambas enredos para os meus alunos. Nossa, cara. E para isso eu apresentei, obviamente, né, todos os orixás, porque em samba enredo o que mais tem é referência aos orixás. Então, depois dessa aula, eu falei para eles, agora vocês podem ouvir samba enredo, porque vocês vão estar com as referências certas para compreender. Mas eu realmente gosto muito dessa parte, né, de poder mergulhar cada vez mais profundamente, tanto na língua quanto na nossa cultura. E eu me agarro muito a isso. Tem a ver com o que a Denise falou, né, como falar na sua língua é algo muito confortável, é muito gostoso você poder estar fora do Brasil e se comunicando na sua própria língua. Isso realmente traz essa questão da afetividade que ela disse. Então, eu quero passar para os meus alunos todas as referências que eu puder do Brasil para eles. Né? É interessante você dizer isso aí, porque quando eu fiz um intercâmbio uma vez nos Estados Unidos e passei um mês lá. E no início eu não sentia falta assim, da minha cultura, mas no final do mês, né, que foi um mês que eu fiquei fora do país, eu comecei a ter uma vontade de escutar. Eu, como eu sou do Nordeste, eu tive vontade de escutar Dominguinhos, Luiz Gonzaga. Assim, parecia alguma coisa de mim me puxando para minha ancestralidade, tá entendendo? Olha que eu tenho esse mesmo tipo de sensação também. Eu também, às vezes, me dava vontade, assim, quando eu viajo, me dá vontade de ouvir alguma coisa em português, alguma música em português, assim, né? Para me conectar, parece que você quer se conectar consigo mesma, né? Alguma coisa assim. Impressionante. Eu também vivenciei muito isso com a música quando a Luma começou a falar, porque no Brasil eu era mais assim tendenciosa para o rock. Eu sempre ouvi de tudo, desde a música clássica, ao forró, brega, tudo, mas era sempre mais pro rock. E desde
Desde o momento em que eu imigrei, eu passei a ouvir muito mais carimbó, música popular brasileira, o samba, a bossa nova. Comecei não só por conta das aulas, também porque, como a Luma disse, a gente quer dar o melhor do nosso Brasil para os nossos alunos, em todos os sentidos. Como até já cheguei numa festa junina que nós fizemos aqui na Associação Brasileira, a dançar carimbó, a falar sobre a história do carimbó, ou seja, trazer toda a raiz do Pará. E acabou que alguns amigos até disseram, a Denise passou a ser a embaixadora do Pará, na Alemanha. Porque para onde eu ia, eu levava o carimbó e levava os contos amazônicos e etc. E a gente se reconecta com algo que, quando a gente está lá, não dá o devido valor ou não procura saber. Pois é. Falando nisso, então, a gente pode passar para a próxima pergunta? Sim, porque tem um pouquinho a podemos. ver com o que a gente... com o que elas estão dizendo, né? Porque acho que as duas dão aula, não é isso? As duas dão aula de português? Então, o que chama mais a atenção dos estrangeiros a respeito do português? Luma primeiro. Gostaria de praticar seu idioma em encontro de conversação gratuito? Procure o Clube Poliglota da sua cidade. Existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras. Pratique idiomas e faça amigos. Mais informações em www.clubepoliglotabrasil.com.br. Olha, muitos alunos meus falam sobre a questão do português do Brasil, especificamente, não português de Portugal, falam do fato da nossa língua ser muito melódica. Eles acham muito agradável ouvir o português brasileiro, também gostam do português de Portugal, mas eu acho que o português do Brasil realmente tem essa característica de ser uma língua que agrada os ouvidos, né? Então, muitos alunos já vêm para o curso, já conhecendo, por exemplo, João Gilberto, já conhecem bossa nova, alguns já conhecem samba, então eles já vêm, às vezes, com essas referências, e eu acredito que isso faz muito sentido, porque toda a minha vida, enquanto eu dei aula de português para estrangeiros e falei com estrangeiros de diferentes nacionalidades, eles sempre falam sobre essa questão da melodia do português, que é muito agradável. Então, eu acredito que isso realmente seja uma característica da nossa língua que atrai os alunos, né? O interesse desses estrangeiros. E tem um perfil específico de pessoas que começaram, se interessaram pela língua portuguesa, porque teve uma vez que eu fiz um chat online, né? Um pessoal só de inglês mesmo, e aí eu fiz uma pergunta. Eu falei, gente, como é que vocês convenceriam alguém a aprender português? E foi um silêncio, assim, bem embaraçoso, porque todo mundo considera o português difícil, porque é muito difícil, porque o inglês é mais simples e tal. Mas eu acho que tem também outros motivos, né? O português não é um bicho de 7 cabeças. Bom, aqui do meu lado, eu comecei a ensinar a língua portuguesa para os maridos, né? Que há muitas brasileiras casadas com alemães, então meu primeiro público aqui foram maridos brasileiros que queriam aprender a falar português para se comunicar com a língua. Então, não teve aquela dúvida de escolher outra variante do português, porque a ligação era com o Brasil, né? E tive um aluno do País de Gales e depois também ensinei língua portuguesa como língua de herança, ou seja, para jovens bilíngues, ou seja, o pai ou a mãe é alemão e a mãe ou o pai é brasileiro. São famílias com cidadanias diferentes ou línguas diferentes, em casa, dentro de casa. E é o mesmo que a Luma disse. Eu tenho um aluno, na verdade, que precisa da língua portuguesa a trabalho, que ele é advogado numa grande empresa seguradora e ele precisa aprender para poder ler os sinistros, etc. E vai a São Paulo sempre 1 ou 2 vezes por ano, e ele escolheu aprender o português brasileiro, não só porque ele viaja para o Brasil, mas também pelo que a Luma disse. Ele tem mais conexão com a melodia do nosso som do português brasileiro, porque o português de Portugal, por exemplo, usa a boca mais fechada, não é tão labial como a gente, e ele também já tinha a conexão afetiva com a língua, no sentido de já conhecer músicas do Brasil, já conhecer filmes do Brasil, como, por exemplo, tem aquele filme, não sei se vocês conhecem, Bar in Brasilien, esse é o título em alemão, que é Bar no Brasil, que foi feito no Rio de Janeiro, maravilhoso, meninos, vocês que são do Rio, vocês têm que assistir esse filme.
É uma produção alemã no Rio. Então, ele tinha essa afetividade com o Brasil em si e o motivou a aprender o português. Mas a melodia é a resposta clássica. Quase todos os alemães amigos que não necessariamente são vinculados ao Brasil, mas têm curiosidade de aprender português, eles dizem que quando a gente fala, parece que a gente está cantando. É música para os ouvidos. Então, o perfil mesmo de quem gosta de aprender português, tem curiosidade, é aquela pessoa que aí já tem uma ligação cultural, né? Com o Brasil. No meu caso, a minha referência, sim. E aí sim. vai puxando. Sim. Pelo que a Luma falou também, né? Porque já conhecem, né? Já tem algumas referências e tal. Bacana, bacana. Mas assim, o que é que vocês acham que mais chama a atenção? O que é que eles acham mais legal, assim, engraçado? Uma situação engraçada, quando eles estão aprendendo português, assim. O que é que vocês já tiveram de experiência com isso, assim? Olha, eu posso falar uma coisa, com base assim, nas minhas últimas experiências dando aula de português para os húngaros, né? Uma coisa que é muito comum de acontecer com essa aprendizagem, né, de português como segunda língua, e acredito que isso aconteça também com outras línguas, é quando os alunos aprendem uma palavra em português e aquela palavra é parecida com outra palavra na língua deles, né? Então, esse tipo de situação causa, às vezes, muita risada, assim. Tem maturidade mesmo, né? Exatamente. Quinta série raiz, exatamente, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu lembro de um dia estar dando aula sobre acentuação e na minha folha, né, que eu passei de atividades para os alunos, tinha a palavra forró. E em húngaro, eles têm uma palavra que significa quente e você pronuncia como forró, né? E aí, quando eu leio forró, na hora os meus alunos ficam rindo, aí eu tenho que parar e entender, né, que eles estão lembrando da palavra forró em húngaro, e aí tem aquele momento na sala de aula que todo mundo ri um pouco e tal, e depois passa e a gente continua. Mas o forró é quente também, viu? Olha! É verdade, é verdade. Muita coisa, muita coisa. E no seu caso, Denise, teve algum caso assim? É difícil dizer, porque agora não me vem um exemplo. Essa quarentena já deu uns apagões, assim, que já estou tanto tempo sem dar aula para o meu aluno, senão teria algum exemplo mais fresquinho. Mas ele acha, por exemplo, esse aluno que agora o que eu tenho mais frequente, só pausou por conta da quarentena, ele acha muito curioso a nossa pluralidade com uma palavra, mas isso é porque ele é um falante de língua alemã. Então, a língua alemã não é que ela tenha mais vocabulário que a língua portuguesa, mas é uma língua que é muito objetiva, muito pragmática, muito cada expressão para uma situação específica. E nós somos muito flexíveis, a gente tem muitas palavras e verbos que se encaixam em muitos contextos, e isso às vezes vai variar também de norte a sul no país, e eu como professora, não sei qual seria a resposta da Luma, né, seria interessante ouvi-la também. Como professora de português de língua estrangeira, para mim o maior desafio é dizer que eu estou ensinando realmente português brasileiro, porque o português brasileiro do Pará também vai ter diferença do português brasileiro do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Paraíba, do Ceará. Então, às vezes meu aluno escuta em materiais ou em mídias palavras, expressões e que ele não encontra nos livros. E é português. Então, por exemplo, o alemão tem o Hochdeutsch, que é supostamente o alto alemão, que é o alemão universal utilizado na ciência, no jornalismo e etc. Mas a gente não tem o alto português. Não existe o alto português. Então, para mim, como professora, o desafio enorme é lidar com essa pluralidade da nossa língua. Assim, em relação a isso, o meu contexto aqui na Hungria é bem interessante. Por quê? Os meus alunos, quando entram na universidade, eles têm aula com professores húngaros, e esses professores húngaros falam português de Portugal. Então, eles já começam a aprender português tendo contato com outra variedade. Quando eles chegam no segundo ano do curso, é que eles começam a ter contato com o português do Brasil. Eu sou a professora aqui, né? Vou dar essas aulas de português para eles. Então, para muitos, é a primeira vez que eles estão tendo contato com um brasileiro, né? Um falante nativo ali, para poder conversar. Então, os meus alunos, claro, eles vêm falando estruturas do tipo Dartier, né? Eles sabem fazer mesóclise com muita facilidade, coisa que nós brasileiros... Deve fazer mesóclise melhor que eu.
gente aprende Não isso sei na escola. mesóclise, falo A gente, logo. Eu tenho que ver a no gente livrinho lá. aprende isso na escola e a gente simplesmente não usa porque não faz parte da nossa norma, né? A norma culta brasileira, Com realmente. certeza Por não. mais que os falantes sejam altamente escolarizados, eles não vão produzir essas estruturas de maneira natural. Existem contextos, né, muito específicos em que você pode usar estruturas assim. Então, é engraçado a gente poder fazer essa comparação, né, entre as variedades do português na sala de aula, porque os meus alunos já estão acostumados com o português de Portugal, e aí eu chego com as estruturas no português do Brasil, e, claro, eu também tenho a oportunidade de falar sobre algumas variações dentro do português do Brasil, né? Então, eu obviamente falo muito sobre o português falado no Rio de Janeiro, mas toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu também posso falar sobre alguma expressão, alguma palavra que eu identifico como característica de outras regiões do Brasil, né, para dar essa visão mais ampla do português brasileiro para eles, para os alunos. Então, além dos países cuja língua oficial é o português, é sempre citada uma cidadezinha lá na China, chamada Macau, né, que foi colonizada pelos portugueses durante mais de 400 anos. Só que em 1999, Macau tornou-se território chinês. Então, eu sei que a Luma viajou para Macau, né, essa pessoa tão apaixonada pela língua portuguesa que resolveu conhecer essa cidadezinha pitoresca. E eu gostaria de saber como é que foi essa viagem e se você conheceu algum nativo falante português lá. Bom, para começar, a viagem foi muito boa. Eu realmente, assim, viajar para a Ásia foi incrível. Realmente mudou a minha maneira de entender pessoas de culturas diferentes, porque realmente foi um lugar em que eu percebi que a cultura era uma barreira, né? Então, eu que venho do Brasil me comporto de uma maneira completamente diferente de pessoas que, né, têm essa cultura chinesa. Eu já senti, claro, esse tipo de diferença quando a gente, por exemplo, faz uma viagem, né, para a Europa. Então, em alguns países você sente essa diferença de comportamento, do jeito de ser, mas lá na Ásia, lá na China, eu senti isso com mais peso, sabe? Como se eu não soubesse nem como me aproximar da pessoa para falar com ela. Então, eu tive, né, essa sensação. E lá em Macau foi muito interessante por conta justamente da presença da língua portuguesa. Então, você, por exemplo, chegando na cidade, você pode ver várias placas em que você tem a tradução daquilo que está escrito em chinês, né, no cantonês, especificamente, naquela região da China, e você vê a tradução em português das placas. Então, te dá uma sensação muito boa você chegar num lugar em que você não entende nada o tempo inteiro, e de repente você lê uma informação que você entende. É uma sensação incrível de você poder compreender, se comunicar naquele lugar. Mas uma coisa interessante sobre Macau é o seguinte: eu não encontrei nenhum falante do português enquanto eu estive por lá. Eu passei um dia inteiro na cidade, conhecendo os pontos turísticos, e o único português que eu ouvi dentro da cidade foi o alto-falante do ônibus. Quando você pega um ônibus, o alto-falante, ele diz o nome de cada parada, tanto em cantonês quanto em português. Foi o único português que eu ouvi, né? Até porque é a língua oficial, né, da cidade. Isso, é a língua oficial, exato. E isso me surpreendeu muito, né? Porque a gente ouve falar, lá em Macau se fala português, né? Então eu fiquei imaginando que eu chegaria em Macau e de repente ia me deparar com alguém que falasse a nossa língua, e o resultado foi completamente diferente. Então houve essa quebra de expectativa muito forte assim que eu cheguei, mas depois, lendo um pouco melhor sobre a história da cidade, deu para entender que a partir do momento que Macau se tornou parte do território da China, muitas pessoas de outras regiões da China foram morar lá, né? Então existe digamos, Macau, se eu não me engano, tem mais ou menos uns 700 mil habitantes, né? E apenas 5% deles falam português. Então é por isso, né? Então, e também tem um crescimento muito grande também da cidade de Macau, né? Que tem vários cassinos também, então tem muita gente de fora, né, indo visitar. Então acaba que o inglês torna-se uma língua turística, né? Para poder se comunicar com os turistas. E o cantonês também, parece que acho que em Hong Kong se fala cantonês. Isso. Então existe, tem muita gente em Hong Kong que vai para lá também, né? Então tem o cantonês e o inglês, mas o português é engraçado, realmente.
Nossa, eu então, fico aqui imaginando se eu estivesse em Macau ouvindo no transporte público. Próxima paragem, é assim mesmo. Gente, que legal, né? Você chegar na Pensou? Ásia e ouvir português. Isso é surreal. Isso. Surreal. Isso é Pior muito pensar que interessante. deslocaram de Lisboa para lá. E isso é muito Opa. interessante porque a gente percebe que, historicamente, Portugal nunca teve um interesse muito grande em Macau, né? Porque você imagina, naquela época da colonização, eles estão tentando conquistar novos territórios, buscar riquezas nesses territórios, e Macau é uma cidade de pescadores. Então, o que um português colonizador ia querer fazer saindo lá do outro lado do mundo, chegando em Macau e descobrindo que lá, o que ele podia fazer? Ele podia pescar. Se é para pescar, ele fica em Portugal. Ele não precisa atravessar o mundo inteiro e ir para o outro lado do mundo para pescar. Então, muita gente hoje em dia faz críticas, né, às políticas de Portugal em relação à língua, porque realmente o português foi ficando meio que de lado, né? É que, na verdade, foi só Pois é que só foi um ponto estratégico, né, para entrar na Ásia, né, e depois não tinha mais tanta importância, né? E aí houveram vários tratados até realmente Macau se anexar oficialmente ao território chinês. É tanto que a língua portuguesa lá em Macau, ela é importante no ensino superior, né? Lá em Macau, na Universidade de Macau, existe um curso de português, né, que forma professores de português, mas isso é, digamos, de uma maneira também da língua se afastar da massa, né, da população, porque se fosse uma língua ensinada nas escolas, com certeza um turista iria encontrar muitas pessoas falando português na rua. Como está muito restrito, né, esse âmbito universitário, de curso de formação de professores de português, realmente não é a melhor política de você tentar colocar a língua, né, como um meio de comunicação para aquela população. Então, o português ele perdeu prestígio, principalmente depois dessa anexação ao território chinês. Então, antigamente, o português era a língua do funcionalismo público, né? Então, falar português tinha um status. Hoje em dia, isso já não mais existe. Então, a gente tem essa situação que português é falado em Macau, mas não é pela maior parte da população, e nós não sabemos se a língua vai continuar sendo uma língua de interesse para o futuro, né? Não sabemos. Talvez seja realmente perca total uso lá e seja totalmente substituída pelo mandarim, né? Ou cantonês, no caso. Né? No caso cantonês. Inclusive, havia no Instituto Camões, há um tempo atrás, lá um artigo falando sobre o processo seletivo de professores para ensinar em Macau. Isso, exato. Foi muito difícil selecionar pessoas que nem todos queriam estar tão longe. E eu acho que tem grupos que também fazem o caminho de volta não, né? Mas eu acho que tem grupos de estudantes que vão também a Portugal, às vezes, para aprender de fato português e tal, e depois trazer esse conhecimento para Macau de volta, né? Existe esse intercâmbio, mas eu acho que só vai ficar aí. Eu acho que, como a Luma falou, vai ficar no ambiente acadêmico, nada mais. E tem uma curiosidade sobre o termo mandarim, estou vendo aqui, é que ele surgiu por volta do século XVII e esse termo ficou conhecido graças aos comerciantes portugueses que tinham relações comerciais com os mandarins, homens de confiança do governo chinês, considerados conselheiros do Estado. E assim ficou conhecido até se tornar o nome oficial porque quando eu fiz chinês, o mandarim, no caso, tive aula, uma vez eu perguntei à professora qual seria a diferença de chinês para mandarim. E aí ela disse, não, é porque o chinês é como se fosse um superconjunto, né, que tá todos esses dialetos que existem na China, e o mandarim não, é um subconjunto desse superconjunto aí, que é o que seria a norma na qual a gramática na qual... Padrão. A norma padrão na qual os chineses conseguem se comunicar com qualquer outro chinês no país, né? Então, e para a comunicação internacional também. Agora, como qualquer outro povo, né, como eles tiveram contato com os portugueses, também acabaram criando uma língua, né, mas também é pouquíssimo usada, também está em extinção. Infelizmente me fugiu o nome agora, mas era um, como é que a gente chama? Um crioulo?
Crioulo. Agora eu esqueci o nome. É. Uhum. É um crioulo. crioulo que mistura o português com o cantonês e com mais outros dialetos também. Se eu não me Crioulo? engano, Achei isso bem interessante. se eu não me engano, o nome é patois. Desse Patois, é isso mesmo. Patois. Obrigada, Luma. Ok. Porque crioulo eu conheço, na verdade, de Cabo Verde. Eu crioulo conheço. é toda a língua, né, que é formada a partir do contato de duas línguas diferentes. Então você tem crioulo de Cabo Verde, crioulo de Macau, tem crioulos espalhados pelo mundo inteiro. Né? Crioulo de Guiné-Bissau é diferente do crioulo cabo-verdiano. Uhum. Esse termo é mais fresquinho na minha cabeça com Cabo Verde, porque foi até com pessoas de Cabo Verde que eu aprendi alguma coisa de crioulo na época que eu vivi em Lisboa, que há muitos cabo-verdianos lá. Uhum. E eles, entre si, eles falam muito mais o crioulo do que o próprio português. Quando eu trabalhei na Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Uau! Eita! Tão bonito! Universidade Federal que tem aqui no estado do Ceará, que recebe muitos estudantes vindo de países de língua portuguesa, né? E aí, lá tem muitos guineenses, né? De Guiné-Bissau. Tem cabo-verdianos também, pessoas, estudantes de São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Mas é interessante porque assim, entre eles realmente falam mais o crioulo e tem algumas diferenças. Eu chego a aprender algumas coisas de crioulo guineense, né? Dá um exemplo pra gente. Se eu quiser te perguntar como você está no crioulo guineense, seria como que está? Aí, se você quiser responder que você está bem, você diria a mim está drito. E aí, se você quiser perguntar e você, aí você diz Yabo. Assim, pode ser que eu esteja errando alguma pronúncia aí, mas é mais ou menos isso. Se eu falar isso com eles, eles entendem, tá entendendo? Tá tudo em casa, né? E o que eu acho interessante é que em Timor-Leste eles têm uma língua própria deles que não sei se tem mistura com português, mas é o tetum, né? Eu não me recordo de lá eles terem o crioulo, né? Mas eles têm essa língua tetum. E eles, quando chegavam à universidade, muitos vinham... Mas é isso, vinham falando tetum e pouco português, né? Mas é isso aí. A gente tem outra pergunta, né? Tem. A Denise tem projeto, né? Tem que perguntar sobre o projeto dela. Denise, sabemos que você possui um projeto sobre escrita criativa. Inclusive, assim, para vocês que estão ouvindo aí, eu e Denise, a gente tem uma amizade de longa data, desde a época do colégio. Desde a época aí que a Denise mencionou que só gostava de rock. Exatamente, só faz 20 anos. A gente se conhece. Então, assim, eu já conversando com a Denise, eu sei que ela tem um projeto de escrita criativa, que ela já andou fazendo umas viagens aí pela Alemanha para divulgar projetos com a língua portuguesa. Eu queria que ela falasse um pouco sobre esses projetos que você vem desempenhando aí, Denise. Bom, o Beabá da Escrita surgiu quando eu cheguei aqui na Alemanha, um pouco depois, na verdade, depois que a minha filha nasceu. E no Brasil eu ensinava produção textual, literatura portuguesa e literatura brasileira. E confesso que meu xodó sempre foi muito mais o ensino da literatura em si, lidar com a criatividade, com a criação literária, etc. Não que eu não gosto de ensinar português, eu gosto, mas a gente sempre tem nossas preferências, né? Como na universidade as meninas sabem, tem aquele time dos linguistas, o time da teoria literária. Eu ficava no time da teoria literária. Então, o Beabá da Escrita foi um resgate. Os meus pais conseguiram trazer toda a minha biblioteca pessoal para cá, aos poucos, aos pedaços. E no período da maternidade, eu não falava bem alemão, não convivia com muitas pessoas, então a minha maior companhia, além, lógico, do meu marido e da minha filha, eram os livros. Então eu voltei a ler, e eu acredito muito no potencial da escrita, no poder transformador da escrita, literária e não literária. Uhum. E eu resolvi, como eu tinha saudades de ensinar,
né? E como eu tinha um bebê em casa e não podia ainda sair literalmente para dar aulas, eu comecei a ensinar pelo beabá da escrita. Criei o website, comecei a falar sobre produção textual literária, e assim foi crescendo, crescendo, e acabou ganhando corpo em algumas redes sociais, até eu começar a ser efetivamente professora aqui de língua portuguesa. E as coisas foram acontecendo gradativamente, e eu comecei a observar, não por uma questão de preferência por mulheres, mas porque eu conheço muito mais mulheres brasileiras imigrantes do que homens brasileiros imigrantes. Então, eu comecei a observar nesse grupo de brasileiras imigrantes que elas passaram a escrever mais depois de imigrar. E começou a vir essa pergunta na minha cabeça: por quê, né? Por que elas se interessaram mais pela escrita depois de imigrante? E nessa dúvida, nessa curiosidade, comecei a ler mais ainda sobre a escrita criativa, a importância da escrita, mergulhei um pouco mais em Simone de Beauvoir, por exemplo, né, em Virginia Woolf, e ofereci voluntariamente a vários grupos de ensino de língua portuguesa aqui na Europa, das comunidades que eu conheci, de grupos de língua de herança, se eles gostariam de me receber para uma oficina de escrita criativa, para falar sobre a escrita e ouvir as histórias dessas mulheres, né, o porquê que elas passaram a escrever mais. E o projeto foi ganhando corpo. Então eu fiz essas oficinas em Málaga, na Espanha, em Londres, com o projeto do BREAC, fiz na Suíça, fiz no interior da Alemanha, fui para, já até nem me lembro, foram tantos lugares, foi em 2017. E assim, eu só pedia um sofá em troca, e eu ensinava, eu levava todo o material e preparava tudo para as mulheres escreverem, lerem, e fazermos aquela roda. Em Amsterdã também foi, e foi uma experiência grandiosa. Então, o Beabá da Escrita foi meu refúgio para voltar a ensinar literatura de alguma forma, voltar principalmente para a ideia de escrita online, já que eu podia fazer isso em casa, e de forma gratuita para as pessoas. Hoje em dia, ele já está mais abrangente. Eu diria que hoje em dia o Beabá da Escrita é uma biblioteca de ideias, porque não só vai trazer o nicho escrita em si mesma, como também vai abordar livros, literatura, autores, e há pouco tempo eu comecei a fazer uma série de bate-papos com pessoas de profissões diversas, para mostrar que é possível, sim, ter o hábito de escrever, cultivar isto, literariamente ou não, e ler, sem necessariamente ser das letras, porque tem ainda um pouco dessa atmosfera sagrada e ligada aos letrados, a escrita e a literatura, quando a gente sabe que boa parte dos grandes escritores nem sequer formado em letras eram, né? Então, foi assim. Eu tenho curiosidade de fazer essas oficinas da Denise, ainda não tive tempo e ainda não foi uma prioridade na minha vida, vamos dizer assim. Mas eu tenho vontade por conta de que eu sempre tive vontade de escrever um livro um dia, né? Quem sabe aos poucos, porque assim, eu me admiro, eu sempre tive uma admiração grande por grandes escritores que conseguem fazer com que uma coisinha que está lá no início da história tenha um fechamento no fim da história. Assim, eu fico assim, como é que esse cara consegue pensar nisso? Assim, para mim, eu fico fascinado, porque, por exemplo, um exemplo recente que eu tenho disso é Game of Thrones, né, que é do George R.R. Martin. Então, eu estava lendo os livros e aí eu acho que é esse o nome do autor. Deixa eu ver se eu não tô errando, né? Eu vou até procurar, mas eu estava lendo os livros dele, né, do Game of Thrones, e assim, o que a gente fica, pelo menos o que me faz eu admirar muito um escritor é que a gente consegue ver o fechamento da história, tá entendendo? Eu adoro, é o nome eu dele adoro mesmo. aquelas histórias, desculpa, eu adoro aquelas histórias e que tem um plot twist, assim, que você não imaginava.
Pois Eu é. adoro histórias com reviravoltas, adoro. Eu gosto, mas eu gosto mais quando, assim, quando tem um detalhezinho que você achou assim, não, que dali, será que tem alguma coisa a ver? Será que vai ser explicado? E é explicado, tá entendendo? É isso que para mim, é a mente geniosa, assim, de um escritor que consegue fazer isso. Então, aí por conta disso, de eu ter essa admiração, eu passei a ter planos de um dia escrever algum livro, né? Por enquanto ainda não foi prioridade na minha vida, mas eu tenho que fazer com que seja. E a verdade é Eu que faço todos nós temos imaginação, né? Desculpa. Não, eu ia dizer que eu faço meus rabiscos, né? Faço ali meus rabiscos, mas ainda não levei muito a sério. Mas a escrita realmente ela faz parte assim da minha vida como forma de expressão. E a escrita ajuda-nos a organizar o pensamento, as ideias, a aprender. Você aprende muito mais a partir do momento que você se dá a oportunidade de escrever, de sair de todo esse miolo que está se reunindo aqui na nossa cabeça e colocar no papel. Você vai ver realmente o reflexo da sua aprendizagem. Então, por isso que eu abro até, não é, quando eu digo escreva, não é uma ordem, é um convite à liberdade, que é uma das frases que eu tenho lá no meu projeto, é que você passa a ter sim a liberdade de pensar melhor e claramente quando se depara com a folha na sua frente e consegue organizar as palavras. Então, todos nós temos esse potencial e só precisamos, às vezes, de uma injeção de criatividade. É isso que o Beabá da Escrita tenta trazer, que é essa injeção de criatividade. E essas oficinas que eu fiz com várias mulheres em vários grupos e países, o objetivo final é produzir um livro, que o livro ainda está em andamento, porque ainda precisa de mais pesquisa, de mais materiais, de mais textos, porque eu não quero trazer somente um livro ficcional, baseado nessas experiências, bem como também uma espécie de pesquisa, ou seja, com dados reais dessas experiências de escrita com essas mulheres imigrantes. Mas como os dados ainda são pequenos, é por isso que eu ainda não consolidei o projeto. Precisa de mais tempo. E, assim, não tem ninguém me pressionando. É uma ideia que surgiu assim do nada. A gente vai fazendo devagarinho, que o mais importante é a qualidade, não é a quantidade, nem a rapidez. É isso aí. Mas, Denise, o seu público é voltado para os brasileiros que estão morando no exterior ou você também faz essa oficina com aprendizes de português como língua estrangeira? Não, é só com pessoas de português como língua materna, ou seja, não faço isso com estrangeiros, não, é só mesmo brasileiros. Porque... Nossa, isso deve ser muito bom, né? Deve ser um conforto, assim, você poder fazer uma coisa com a sua língua, poder ter uma ligação, né? Uma religação afetiva também com a língua através da escrita. Muito bonito. Quem sabe um dia eu crio coragem de fazer com os estrangeiros. Eu comentei com uma amiga alemã sobre isso e ela, por que tu não faz em alemão com a gente? Eu, gente, ainda não tô nesse nível. Nesse nível lindo e maravilhoso do alemão. Aliás, eu gostaria de saber... Aliás, eu queria saber de vocês, né, da Denise, como é que está o alemão da Denise e como é que está o húngaro da Luma. Eu quero saber se as duas estão arranhando aí. Olha, o meu alemão é bom, melhorou bastante porque eu, além de ser professora, eu também trabalho numa empresa alemã como administradora, o que me obrigou a usar o idioma pesado todos os dias, no telefone, no e-mail, entrevistando pessoas, lidando com pessoas em alemão. Então, melhorou. Mas eu não tive uma aprendizagem linear. Eu não fui aquela pessoa que aprendeu na escola do A1 ao C2, não. Digamos que eu fui pingando entre um curso e outro, não acabando nenhum deles porque há prioridade na vida, né, de uma imigrante com família, com filho. Digamos que eu estou ali entre o B1 e o B2 do alemão, na escala europeia, né? Então eu sobrevivo com ele. E bom, e a Luma? Como é que tá o húngaro, Luma? Bom, eu comecei a aprender o húngaro, né, desde setembro do ano passado e ainda estou no nível A1, porque com o húngaro é mais ou menos assim que funciona. Tudo bem que o curso que eu faço não é um curso intensivo, eu só tenho aula uma vez por semana, 1h30, então é realmente um aprendizado um pouco mais lento, se você comparar com outras possibilidades, mas o húngaro tem essa característica de ser uma língua que não tem nada a ver com línguas germânicas, né? Não tem nada a ver com inglês, não tem nada a ver com alemão, não tem nada a ver com línguas eslavas, né? Muita gente imagina que poderia ter a ver, porque está aqui
próximo da República Tcheca, tem Polônia, que também não está tão distante, mas não tem nada a ver com línguas eslavas. O húngaro realmente é uma língua única, né? Você vai ter que se acostumar com esse vocabulário, com essas estruturas que são próprias dessa língua. Então, leva realmente mais tempo. Eu conversei, por exemplo, com uma portuguesa que mora aqui em Budapeste. Ela falou para mim assim, olha, eu acho que demorou 2 anos até eu chegar num ponto de dizer eu sei falar húngaro, né? 2 anos para você passar por esse início, né, de estar aprendendo as estruturas básicas, se acostumar com a melodia da língua. Então, eu realmente estou engatinhando, estou bem no início do húngaro, e o que me ajuda, claro, é ser casada com um húngaro, poder tirar minhas dúvidas, poder praticar um pouco com o meu marido. Tudo bem que a gente só se comunica em português, ele é fluente em português, então, às vezes, o húngaro nem é a nossa opção para comunicar, mas os pais do meu marido... Verdade, muito fluente. Os meus sogros não falam inglês, né? Eles conhecem muito pouco de inglês, então toda vez que eu vou encontrar com eles, eu tenho que usar o húngaro de alguma maneira. Então, acredito que os meus sogros vão me ajudar bastante a desenvolver o idioma. É mesmo. No caso da Denise, Verdade. acho que no caso da Denise, quem mais vai ajudar ela é a Sofia, filha dela. É verdade. Mas o que você consegue dizer que você, vamos dizer assim, seguramente em húngaro, o que você consegue dizer? Até agora eu consigo me apresentar, dizer meu nome, a idade, onde eu vivo, sei falar de coisas que existem, né? O que tem, o que não tem em determinado lugar, mas realmente são estruturas de nível básico que eu aprendi até agora. Eu realmente não sei ainda entrar numa conversa, de poder falar muita coisa que eu estou fazendo, que eu quero fazer. Por exemplo, até agora eu só estudei o presente, eu não sei falar o passado, não sei falar o futuro, então eu tô nesse início. Mas tá perfeito, agora a gente tem que realmente só viver o presente, um dia de cada vez, porque... Vamos levar para o lado filosófico perfeito, agora da coisa. Tá perfeito. Como é que se diz olá em húngaro? Eu não sei nada de húngaro, eu nunca nem... Olha, se você estiver falando com uma pessoa, é szia. Szia, simples assim. Se você estiver falando com mais de uma pessoa, é sziasztok, né? Então, é sziasztok. Mas tem um detalhe, você só pode falar essas palavras se você está encontrando uma pessoa com quem você tem intimidade. Se você não conhece a pessoa, você vai ter que falar, por exemplo, se for de dia, Ionapot Kivanok, é o que eles falam. Eita, nós. Então, eles têm essa estrutura, sabe, bem pesada de você ter determinadas estruturas que só vai falar com as pessoas que você conhece e outras que você tem que falar com aquelas pessoas que você não conhece. E no Brasil não é assim. A gente não faz tanto esse tipo de diferença nessa estrutura. O oi é para todo mundo, o olá é para todo mundo, o você usa para todo mundo. Então, a gente tem que prestar muita atenção quando aprende húngaro. E uma coisa engraçada, assim, de língua, só por curiosidade para vocês saberem, olha só a sorte que eu tive, né? Minha filha, quando entrou no kindergarten, eu ainda estava na fase inicial do alemão, e no kindergarten as crianças têm, cada criança é representada por algum animalzinho, que aí fica lá no símbolo da bolsinha, onde tem a roupinha extra, essas coisas todas. Aí qual foi o bicho que colocaram para minha pequena? O esquilo. E como é que é o esquilo em alemão? Lá vai a mãe imigrante tentar descobrir. Eichhörnchen. Gente, repete isso. Eichhörnchen. Em inglês eu já acho difícil. Daí, maldade com a criança. Eu falei, gente, que maldade com a mãe, né? Que vou procurar cadê a coisa da criança, daquele bicho, o Shen. Vai ser o pai de assim, os pais imigrantes com esse bichinho. Mas aí já me acostumei com o esquilinho. Sua filha vai te ensinar muito aí alemão. Ela ensina, ela sempre traz alguma coisa nova. É o Sofiês, que é o alemão com o português. Gostei. Muito bem. O bate-papo. Adorei a entrevista. Acho que foi ótimo, assim, para a gente estar falando um pouco mais da nossa língua portuguesa, né? No mês de maio, que é o mês da língua portuguesa. Não sei qual é o momento que você está ouvindo esse podcast, mas a gente gravou ele em maio de 2020, em plena pandemia. Mas
fica aí, acho que foi muito proveitoso assim, o encontro com a Luma e com a Denise, e é legal a gente ouvir essas histórias da nossa língua, né? E eu ainda diria mais, para os ouvintes, se esforcem cada vez mais para aprender o próprio idioma. Aprender uma língua estrangeira é importante, mas a gente saber bem a nossa língua, de cabo a rabo mesmo, a gente consegue se adaptar a todo tipo de situação. E Com não tem certeza. não tem preço você conseguir se adaptar a todo tipo de exposição comunicativa. Sem contar que já facilita você aprender estruturas de outra língua, porque Também. uma vez quando você sabe sua língua, você sabe a estrutura, quando você vai pegar uma outra estrutura, isso aqui funciona mais. O português é assim, mas esse aqui funciona de outro jeito, mas você sabe que tem uma estrutura por trás, né? Então, assim, eu acho que muitas vezes eu vejo pessoas que reclamam que passam anos estudando inglês, porque no caso a língua que eu sou mais fluente depois do português, né, que eu sou nativo, é o inglês, né? E o que eu percebo é muitas pessoas reclamam que eu estudo muito tempo o inglês e não consigo avançar. Algumas é por falta de motivação, uma motivação maior, ou de como é que se diz, de tentar ter divertimento com o aprendizado, né, de tentar se divertir com o aprendizado, então até mesmo de um bloqueio, às vezes acontece um bloqueio psicológico no ponto de vista assim, da pessoa ter uma certa timidez para ter que falar, conversar. Mas eu já vi vários casos que são pessoas que já não têm a sua língua materna muito bem internalizada dentro de si, né? E acaba que dificulta mais ainda você aprender uma outra língua, né? Algumas pessoas têm certa facilidade, mas se você quiser entender, compreender como o idioma funciona, eu acho que é importante você compreender o seu, né? A sua língua materna. Nesse caso é usar a aprendizagem ativa, não só aprender português passivamente lendo e tendo contato com a língua de vários níveis de comunicações, mas entendendo pelo menos o básico de uma sintaxe, né? O que é a sintaxe, o que é uma estrutura frasal na tua língua materna, e assim tu leva esse conhecimento para qualquer outro idioma, faz comparações, vê diferenças e cresce no seu conhecimento linguístico. Certeza. Vamos para as considerações finais, então. Vamos começar pela Denise. Bom, eu agradeço imensamente essa oportunidade de conhecer a Renata e a Luma, né? O Diego já conheço só há 20 anos, então. Oi, Diego, quanto tempo? Muito obrigada pelo convite. Aprendi muito nesta conversa e já me deu algumas ideias para procurar saber até mais sobre o próprio húngaro, por exemplo, ou sobre como está essa história da língua portuguesa em Macau, que ela trouxe à tona hoje no bate-papo. Caso queiram conhecer um pouco da minha biblioteca de ideias, é só visitar o beabadaescrita.com, que é o mesmo nome nas outras redes sociais, é o Beabá da Escrita no Instagram, no Facebook, no Twitter, e vou atualizando à medida do possível, como dá, mas tem sempre alguma coisinha ali no interessante para ver. Né? E no YouTube também, que voltou a ativa o canal depois de muito tempo parado. Mas muito obrigada pela oportunidade e espero falar com as meninas em outra ocasião. Ok. Bom, eu também gostaria de agradecer esse convite que a Renata me fez. Foi muito bom poder conhecer a Denise e o Diego. Bom, falar da minha língua, né, da nossa língua é sempre um grande prazer. Falar da nossa cultura brasileira também, para mim, é maravilhoso. E eu gostaria de deixar uma indicação de um documentário chamado Línguas, Vidas em Português, que foi lançado em 2004. Esse documentário ganhou bastante prêmios assim, em festivais internacionais, e ele mostra esse mundo lusófono. Né? Então, tem pessoas que são entrevistadas em Moçambique, no Brasil, em Macau, em Portugal, em Goa, na Índia, e a gente vai ter acesso, né, às histórias dessas pessoas. Então, é um documentário que eu recomendo fortemente por conta do tema, né? Dura 1h30, então é para você assistir e relaxar.
E, claro, vou pedir também para os ouvintes, né, sempre irem conhecer mais a nossa literatura brasileira, né? Então, conhecer mais nosso Machado de Assis, Clarice Lispector, Mário de Andrade, nossos autores, né, que falaram do Brasil de maneira incrível, belíssima. Então, que a gente sempre possa estar correndo atrás disso, né, de conhecer sempre mais da nossa cultura, da nossa língua. É isso. A recomendação que eu queria deixar, já que estamos falando sobre a língua portuguesa, é o livro do Ricardo Araújo Pereira, Reacionário com 2 Cs. É um grande humorista e escritor português de Lisboa, e neste livro ele faz várias crônicas abordando a temática da língua portuguesa em diversos aspectos. Então, eu lembrei agora que eu já vi um vídeo dele com o do Vivier. O Gregório, eu lembro dele. Exatamente, ele mesmo. Adoro. Muito legal, e eu me lembro que tem uma parte que o Gregório diz assim, ó, rapaz, no português brasileiro, porque assim, no português de Portugal, quando você diz eu te amo, é amo-te. Amo-te. No português brasileiro é te amo, né? Aí o Ricardo, então parece mais doce, assim, ele, mas só tem um problema, o Gregório, né? É porque às vezes te amo, às vezes parece tchau, né? Aí eu já ouvi vários tchauz que eu achei que era te amo. Aí eu voltava, mas Traindo, você me ama? Não, nossa, ele é demais. Eu gostei. Eu já vi um vídeo no YouTube com esse cara. Muito legal. Adoro ele. Não, o Ricardo Araújo Pereira, para mim, ele é genial. Ele é muito, muito inteligente. Ele não só é um bom humorista, como se vocês verem qualquer outro conteúdo dele na internet, falando sobre até obras, sobre Shakespeare, por exemplo, ele fala muito bem. E ele, eu acho... Então, Reacionário com 2 C é indispensável. Eu acho que, se eu não estou enganada, eu não sei se agora ele continua fazendo isso, mas ele é um dos roteiristas do Greg News. Se eu não estou enganada. Não sei se é atualmente, mas já foi pelo menos de alguns episódios aí. Eu agradeço a todos aí pela participação e esperamos ver vocês aqui com o Diverse Língua nos próximos episódios. Então fiquem ligados aí que a gente vai estar com mais assuntos interessantes aí para vocês nos próximos episódios. Até mais, pessoal! Você ouviu Diverse Língua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais, procure por Diverse Língua no Instagram e no Twitter. Para contato, diverselingua@gmail.com.